Muito bem, ó, quem vai dar o voto de Minerva sobre isso é ele mesmo, que já está aqui adentrando ao meu lado. Olha ele aí, Mauro César Pereira. Muito bom Salve. dia, Mauro César. Quem não deu like agora tem obrigação de dar, porque o Mauro César chegou. Mauro, a gente estava falando aqui sobre o seguinte: o Vasco ele pode ter que torcer para o Botafogo ser campeão e para o Flamengo ser campeão para tentar abrir uma vaguinha lá e quem sabe ele beliscar a Libertadores. E aí a gente estava discutindo o seguinte: o Vascaíno prefere o quê? Ficar na Sul-Americana ou ter que torcer para os rivais? O que você acha? O que você faria? Pro Botafogo, o Vascaíno torce. Ah, O Flamengo boa. não. Entendi. Ele Mais ou prefere menos não como em jogar São Paulo. Libertadores. O Paulista torceria para o Santos, ou então não se importaria que o Santos vencesse, mas o Corinthians jamais. É Mais por ou aí. menos isso. É. Entendi. Claro que você pode ter alguns vascaínos que não torcem para nenhum. Mas, no geral, eu acho que o Botafogo campeão não incomodaria tanto. O Flamengo campeão de qualquer coisa, o Vascaíno nunca vai torcer. Porque a grande Muito bem. rivalidade é Vasco e Flamengo. A maior rivalidade é Vasco e Flamengo. Muito bem. Mauro, a gente está falando sobre o jogo do Vasco, né? Que o Vasco até que faz uma campanha digna esse ano, considerando os últimos anos do Vasco, né? Pode aí, tá livre do rebaixamento, ganhou um jogo maluco ontem. E falamos também do Corinthians. Queria que você desse um pitaco aí do Corinthians, que está bem mais aliviado, e daqui a pouco a gente vai falar sobre outros assuntos também. Essa é a grande frente do Corinthians, né? Sair do rebaixamento e não voltar, né? Acho que a grande preocupação de todos os corintianos agora deveria ser essa. Não voltar, porque já saiu e voltou mais de uma vez. E ainda tem tempo para voltar. Então, joga agora contra o Palmeiras. Antes tem o Racing. O jogo contra o Racing vale uma vaga na final. Mas o grande jogo, o jogo importante, continua sendo do Palmeiras. Se o Corinthians perder para o Palmeiras, dependendo de outros resultados, ele volta a se complicar. Então, acho que essa é a meta, né? Achei mais um pênalti muito mandrake ontem. Mais um. Desse só se marca no Brasil. Quem força a queda é Magno. Mas já é uma Bruno, rotina no futebol brasileiro. Teve para o Flamengo, teve para o Palmeiras 2, teve para o Vitória. Esse do Vitória até prejudicou o Corinthians, né? De certa forma, porque é um adversário direto na luta contra a degola. Mas aconteceu de novo. Mas ainda assim venceu. Ou seja, está normalizado isso, né? Para todos esses clubes, né? É pênalti para lá, pênalti para cá, é todo tipo de marcação. Mas o fato é que voltou a vencer fora de casa, né? Acho que foi a segunda vitória fora de casa, se não me isso engano. mesmo. Mas ele tem 35 pontos, o Bragantino tem 34, né? O Juventude tem 34. Então ele continua numa zona perigosa ainda, né? Continua numa zona perigosa. O árbitro da partida ontem foi o Bruno Arleu. Como é confuso o Bruno Arleu, né? Teve um outro pênalti que ele deu, depois não deu, depois o VAR chamou, depois ele anulou. E ele conversa o tempo todo. E teve essa rodada louca, né, o Danilo, que teve 7 árbitros afastados, sendo 3 árbitros de campo mesmo. E não são árbitros quaisquer. São caras que estão apitando grandes jogos, jogos importantes, estão afastados. Esses O caras aí, árbitro depois das da, lambanças que o fizeram. árbitro, o árbitro da final da Olimpíada, né? O cara foi afastado no Palmeiras e Fortaleza, enfim. A gente tem essa proeza aqui no Brasil de conseguir esse tipo de coisa. E é o que eu falo, né? Hoje o salário é profissional de árbitro, mas os caras poderiam ter uma preparação que nem jogadores. E aí, ontem eu estava vendo uma explicação do Paulo César. A CBF não permite que os juízes frequentem a sede da CBF ou que façam cursos, ou que façam aulas, ou que até apitem mais de 3 jogos por semana, porque senão configura vínculo empregatício. E aí a CBF poderia ter problemas com os juízes. Então, essa é uma das explicações para a CBF não dar mais treinos e aulas e essas coisas para os árbitros. Então é importante, viu, Tirone, a CBF não configurar vínculo empregatício com ninguém, não treinar e deixar os caras com melhores para o jogo, viu? Essa é a principal preocupação de quem cuida do futebol brasileiro hoje em dia, para a gente ter uma ideia de que a gente não vai para lugar nenhum. É o me engana que eu gosto, né? Porque, como diz o Mauro, e eu concordo plenamente com ele, falar que esses caras não são profissionais é completamente errado. Ou você acha que sei lá quem, o Klaus chega lá e diz, hoje eu estou aqui trabalhando no banco, mas amanhã eu vou ter que apitar um jogo lá no Pará, então hoje eu não venho trabalhar. Não é assim, né? Esses caras A ganham uma única boa grana. única ressalva que eu faço sempre nisso é quando o cara é afastado, que nem esses 3 afastados, não adianta ele ser afastado e daqui uma semana voltar e ficar 2 dias ali sem apitar, não.
ele deveria receber instrução, deveria ser treinado, ele deveria, quando não tem jogo, fazer teste físico, treino, correr, melhorar. Eu não estou falando que o Daronco está fora de forma, põe o Daronco para correr na esteira. Então, assim, esse tipo de coisa que eu acho que poderia melhorar. O profissional, hoje em dia, os caras não são mais dentista num dia e árbitro no outro, porque o salário é muito bom. Agora, esse entre jogos, que eu acho que poderia melhorar na condução dos árbitros. Pois é, eu concordo com você. Aí não adianta o cara afastado e ficar refletindo em casa sobre o que ele errou, né? Isso não leva absolutamente nada. A gente mostrou aqui uma tela, Mauro, agora há pouco, com as chances de rebaixamento e o Corinthians, as do Corinthians diminuíram drasticamente. Claro que esse é apenas uma fotografia do momento, todo mundo vai lembrar do Fluminense que tinha 150% de chance de cair, não caiu naquele ano lá. E assim é. O fato é que tem aqueles indícios de outros times loucos para entrar na zona de rebaixamento ou para ficar lá, caso do Bragantino. E esse é um alento importante para o Corinthians, que tem aí esse jogo contra o Palmeiras agora, lá adiante, no próximo rodada, Mauro. Não muda muito, né? O Corinthians vai continuar nisso. A gente tem que lembrar o seguinte: vitórias recentes do Corinthians no Campeonato Brasileiro é Atlético Goianiense e Cuiabá, por exemplo, né? Não é isso? As vitórias mais recentes são Atlético Goianiense, Cuiabá. Teve uma outra aqui também. Não, Atlético aí... Paranaense, eles ganharam. Paranaense também. Olha só, os três estão abaixo do Corinthians, que foi 5-2. Estava querendo lembrar qual era. As três derrotas mais recentes, vitórias mais recentes, são sobre o 16º, 19º e o 20º. Exatamente. E um dos times na Copa do Brasil, ele ganhou do 18º para avançar, que foi o Juventude. E aqui daqui para frente, ó, os jogos do Corinthians são os seguintes. Não sei se a gente tem uma tela sobre isso, mas se não tiver eu falo. O Corinthians que é o 15º, ele tem o Palmeiras em casa. Depois ele tem o Vitória fora, um confronto direto, e o Vitória está na frente dele. Depois ele tem o Cruzeiro em casa, talvez esse seja aquele jogo para dar uma aliviada, porque o Cruzeiro não ganha nem de ninguém. O Cruzeiro do Diniz, uma péssima fase. O Cruzeiro só não está embananado porque não está perto da zona de rebaixamento, senão. Depois tem o Vasco em casa, e aí o Vasco é uma outra circunstância, né? Porque o Vasco, de desinteressado do campeonato, ele já está meio sonhando ali com a Libertadores, então é um jogo enroscado. Depois tem o Criciúma fora, que é difícil. O Criciúma é engraçado, ele tem um desempenho muito ruim como mandante, mas o desempenho ruim dele é porque ele empata muito em casa. Ele tem 5 empates dentro de casa. Depois tem o Bahia em casa, esse jogo para tentar ganhar, e depois o Grêmio fora. A tabela do Corinthians não é tão simples, Danilo. Não é simples, é realmente complicado, agora está na tela aí. E esse jogo contra o Vitória fora, por exemplo, a questão é, a gente precisa ver como vai ser agora a sequência do Bragantino e do Juventude, né? O Bragantino na próxima rodada pega o Cuiabá e o Juventude pega o Fortaleza. Então a gente precisa ver, porque de repente, dependendo do que acontecer das combinações, os empates para o Corinthians passam a ser bons resultados. Até agora, quando o Corinthians, antes do jogo contra o Cuiabá, que o Corinthians não ganhava, o empate era ruim. Agora que ganhou e conseguiu sair, dependendo, você consegue negociar esse empate, como que eu disse ali, né, no derby. O jogo de segunda que vem, dependendo da combinação de resultados, o empate é altamente positivo, continua fora. Então a gente precisa ver. Agora, não é nada fácil essa tabela. Pegar o Vitória fora, pegar o próprio Criciúma, são confrontos ali que você, se você perde pontos, você ainda pode ver o seu adversário ou te ultrapassar ou distanciar, dependendo de quem você vai pegar. Então é um confronto, são confrontos bem difíceis, e é por isso até que eu reforço, né? Ontem não era hora de jogar bem, não era hora de nada, era hora de ter 3 pontos, e foi o que o Corinthians conseguiu. Dá pra gente colocar na tela também os jogos dos outros times que estão ali brigando para não cair. O Atlético Paranaense, por exemplo, tem o Galo em casa, e aí é esse Galo aí que tá jogando com o time reserva, perde de todo mundo, tá desinteressado do campeonato. Depois ele tem o Vitória em casa, confronto direto. Aí tem o São Paulo fora, jogo difícil. Atlético Goianiense em casa, para fazer ponto. Bahia fora, complicado. Fluminense, confronto direto em casa. Bragantino, confronto direto em casa. E fecha
de novo contra o Atlético Mineiro fora, o Atlético Mineiro pode estar completamente desinteressado. A tabela do Furacão me parece boa. O que você acha, Mauro? A questão é o Atlético voltar a jogar bem, porque essa última vitória foi sobre um time que jogou o tempo todo com -1 e é o 16º do retorno, que é o Cruzeiro, e também com o time desfalcado, pensando no Lanús, na Sul-Americana. O Atlético tinha, em 10 jogos, 7 derrotas e 3 empates, né? E aí voltou a vencer. Com toda aquela mobilização, teve vídeo, um vídeo meio macabro, né? Muito bem produzido, por sinal, né? Para motivar o time, essa coisa toda, mas pegou um Cruzeiro com uma expulsão no primeiro minuto, um time mexido, com o Diniz que não está acertando, o time está entre os piores do retorno e preocupado com outra competição, né, poupando jogadores. Foi assim que ganhou. Vejamos como o time vai se sair contra equipes que vão estar enfrentando em condições normais.